geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor de tua majestade, ó Senhor, e nas tuas maravilhas. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor está conosco, irmãos. Ele está aqui entre nós. O seu Espírito está caminhando aqui entre nós. E hoje Ele quer falar contigo. Ele está aqui conosco. Mas abra o seu coração essa noite. Escute a voz de Deus. Permita que Ele fale ao seu coração essa noite. Essa é uma noite de adoração, uma noite de louvor ao nosso Deus grandioso, ao nosso Pai maravilhoso. É por isso que você está aqui hoje. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me sacia, eu te bendirei. Vamos nas palmas? Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei,
ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Aleluia, Senhor. A cada dia, Paizinho, queremos te bendizer. Aleluia, Senhor, porque estamos aqui essa noite para te louvar, para te adorar, Senhor. Obrigada, obrigada, Senhor, porque temos esse privilégio. Um privilégio de estarmos entre irmãos. Privilégio de estarmos em comunhão. Privilégio de te louvarmos a cada dia, Senhor. Apesar de todas as circunstâncias, sabermos que tu estás aqui entre nós. Podemos confiar em ti, Senhor. E entregar tudo aquilo que nos afeta. Todas as nossas aflições. Todos os nossos sofrimentos, Senhor. Todas as nossas alegrias. Podemos entregar a ti. Podemos confiar que a tua vontade é soberana. E que a cada momento, tu estarás conosco. Tu estarás conosco, Senhor, para nos levar aos lugares mais altos. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada pela tua presença em mim, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por tudo. Amém, Pai. Eu confio em ti, eu descanso em ti, tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti, suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Descansar, crer no teu agir. Tu és fiel e para sempre serás. Mesmo quando os teus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti, suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão.
és fiel. Tu és fiel. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Meu irmão, essa noite eu queria te fazer um desafio. Eu queria desafiá-lo a pensar. Estamos findando praticamente um ano. O ano de 2015 já está aí do lado. Que planos você tem traçado para a sua vida até agora? O que você tem desejado e almejado tanto? Ou o que você tem planejado almejar que ainda não aconteceu? Semana que vem a Hannah se casa. Vocês já estavam planejando isso há muito tempo. O Sérgio e a Rose estão indo para o Rio. Isso a gente já vem planejando já desde o início do ano. Algumas transferências. O Marrington está lá no Haiti. E outras coisas que a gente vem planejando. E aí vem acontecendo normalmente. Mas o que falta ainda a gente planejar? O que você espera ainda, né? Eu particularmente, quando eu terminei meus estudos, estava planejando em passar num concurso, e as coisas foram acontecendo assim de uma forma, né? Estava conversando esse final de semana com uma irmã, e ela me colocou o seguinte: eu não sei o que eu faço, não sei. Eu estou terminando a faculdade, só que eu tenho um ministério que eu quero estar ali envolvida, eu não sei o que eu faço. E eu assisti uma palestra com René, pastor René, sobre decisões. E a gente planeja tanta coisa. E aí, quando ela me colocou isso, eu falei assim para ela. Eu me lembro muito de uma história, irmã, que dizia o seguinte: tinha um missionário que estava na Amazônia, lá, né? Estava num barquinho com um nativo. E, de repente, no meio estava lá no rio, lá, né? E no meio desse navegar, começou a mudar o tempo. Mudou o tempo e ele começou a ficar desesperado. Ele, meu Deus, vamos orar, porque a gente tem que sair desse meio dessa tempestade, porque a gente vai morrer. E aí o nativo olhando para ele, né? Aí ele começou a orar, e ele parou e viu que o nativo estava olhando para ele. E aí, o missionário olhou para ele: mas por que tu não está orando comigo? Ele falou: missionário, eu posso até orar com o senhor, mas o remo está aqui, ó. A gente primeiro tem que remar, a gente vai remando e vai orando. Então, muitas vezes, a gente tem decisões a ser tomadas, tem várias decisões, né, para tomarmos, mas a gente fica esperando a hora certa, o momento certo. A gente não vai caminhando. A gente está vendo a solução ali na nossa frente, mas a gente não age. E o René falava isso. Tem coisas na vida da gente que a gente precisa decidir e orar. Precisamos entregar para Deus. Na hora que Deus achar que aquela decisão que você está almejando, que você está tomando, for a decisão da vontade dEle, Ele vai abrir portas. Ele vai conceder os desejos mais profundos do nosso coração. É isso que eu espero para a minha vida. É isso que eu espero para a vida dos meus filhos. E eu espero que você também esteja pensando sobre isso. Essa música que a gente acabou de cantar, ela fala sobre confiar. Muitas vezes a gente acha, né, eu sou um crente forte, eu vou orar, mas somos de carne e osso. E Deus sabe disso. Deus conhece o nosso coração mais do que a gente conhece. Foi Ele quem nos criou. Foi Ele quem me formou. Foi Ele quem te formou. Então, meus irmãos, quero dizer para vocês essa noite, que enquanto a gente não confiar nesse Deus, enquanto a gente não se entregar por completo a Ele, as nossas decisões serão frustradas. Na hora certa Ele vai agir.
É isso que Deus quer falar contigo essa noite. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é o teu plano. Mas Deus sabe. Já está tudo escrito. Abra o teu coração essa noite. Fecha os teus olhos. Converse com Deus. Diz para Ele qual é o teu plano. Diz para Ele que, se for da vontade dEle, que esse plano seja bem sucedido. Deus sabe de tudo e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Confie nisso. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para o seu filho. Deus tem o melhor para cada um de nós. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. O meu coração, Senhor. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser,
A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Tudo que somos, Senhor, tudo que temos, queremos entregar a Ti nessa noite, Senhor. Sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que planejamos, do que aquilo que queremos. Por isso confiamos em Ti, Senhor. Queremos confiar tudo a Ti, Senhor, porque sabemos que Tu és nosso Pai. Tu nos criou, Tu nos formou. Por isso a gente está aqui nessa noite. Estamos aqui, Senhor, abrindo nosso coração a Ti, entregando ele a Ti, Senhor. Esteja conosco e nos guarde durante essa noite. Abra o nosso coração, Paizinho, penetre nele e faça morada. Em nome de Jesus, eu te peço e te louvo por tudo, Senhor. Amém, Senhor. Igreja, pode sentar. O que faz uma pessoa deixar seu estado, deixar sua família, deixar a sua casa, deixar demais parentes e algumas pessoas deixarem seu emprego, e algumas pessoas com bom recurso financeiro, para mudar de cidade, para mudar de estado e ir para um outro estado só para falar para as outras pessoas que Deus as ama? O que faz isso? Eu sei da experiência porque eu passei por isso. Deixei toda a minha família, deixei emprego, deixei tudo. E para ganhar muito menos do que eu ganhava, para falar do amor de Jesus para as pessoas. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul muitos missionários que estão aqui em diversas cidades, cidades grandes, cidades pequenas, alguns passando por alguma dificuldade, porque não é fácil, e eles vieram para cá, para o Rio Grande do Sul, sem conhecer o Rio Grande do Sul. Eu nunca tinha vindo no Rio Grande do Sul. Quando vim conhecê-lo, Deus estava falando no meu coração para vir para cá. E na semana passada nós reunimos quase 80 missionários. A grande maioria não são gaúchos. E nós promovemos um final de semana de lazer para eles. A igreja proporcionou isso e temos feito isso todos os anos. E isso tem sido um ministério de Deus, porque muitos que estão desanimados, abatidos com as pressões, com as lutas, com as dificuldades, se sentem renovados por esse carinho, por esse amor. O Alexandre fez um filmezinho, eu gostaria que vocês assistissem, são 4 minutos, é isso aí, né, Alexandre? Mais ou menos, do que nós podemos promover, né, oferecer para esses missionários. Fernando, apaga a luz aí, por favor. Meu querido, pode passar aí.
Muito bem, queria dizer à igreja que nós recebemos diversos e-mails esta semana dos missionários, dos líderes dos missionários, agradecendo, e nós agradecemos à igreja todo o apoio que foi dado. Nós vamos agora ter um momento ainda que vamos dedicar ao Senhor, os membros da igreja, né? Os nossos dízimos, as nossas ofertas, aqueles irmãos que têm contribuído. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. E logo depois, então, o pastor Léo está com a palavra para mensagem que Deus vai falar através dele aos nossos corações. Feche os teus olhos mais uma vez e vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, obrigado pelos irmãos, pela alegria de estarmos juntos, pela comunhão. Muito obrigado, Deus, pelo sustento das nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo Teu imenso amor. Muito obrigado porque nós podemos dedicar as nossas vidas a Ti, muito mais do que dedicar e ofertar recursos financeiros. Obrigado porque temos o privilégio de dedicar o nosso coração, a nossa vida e sermos chamados filhos de Deus. Muito obrigado por isso. Deus, que cada valor depositado aqui possa chegar até o seu destino, sendo revertido em vidas, em pessoas que ouvem a Tua palavra e que entendem a necessidade de salvação e se rendem aos Teus pés, passando também a ser filhos de Deus. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças e juniores podem ir para o culto infantil, podem descer. Juniores para o seu culto, as crianças para o culto infantil. Podem ir. Como já foi dito aqui nessa noite anteriormente, e possivelmente você já ouviu outras vezes durante essa semana, o tempo passa rápido demais e dezembro já chegou. Mais uma vez nós estamos em dezembro e parece que foi ontem que nós estávamos ainda em 2013 pensando, planejando, ou pelo menos com a expectativa do que seria 2014. Parece que foi ontem que estávamos ainda, por exemplo, reunidos lá no ABG no dia 31 de dezembro de 2013, naquele culto que fizemos lá. E as coisas passam rápido demais. Nós, quando percebemos, o tempo já passou. E estamos em dezembro mais uma vez. E tradicionalmente, nessa época do ano, alguns um pouco mais cedo, começam a fazer os seus planos para o ano seguinte. Eu não sei que tipo de planos você tem traçado para 2015. Eu não sei os planos que você traçou para 2014. Realmente se concretizaram, você realmente conquistou. Eu não sei se você teve êxito na maioria dos seus sonhos e planos, desejos para 2014, ou se hoje você vive o tempo de olhar para trás e dizer, puxa vida, não deu certo de novo. Mais uma vez, aquela meta que eu lancei, eu não alcancei, eu não atingi. E você sabe que isso às vezes se repete com certa frequência. Nós às vezes vamos passando dia após dia e entramos na rotina novamente e às vezes nos esquecemos daqueles planos, nos esquecemos dos propósitos até que fizemos diante de Deus e deixamos a vida simplesmente nos levar e depois nos damos conta, meu Deus, é dezembro mais uma vez, eu preciso revisar a minha vida, eu preciso revisar o meu coração, eu preciso pensar no próximo ano, eu preciso mudar alguma coisa. Normalmente é esse tipo de assunto que nós ouvimos a cada final de ano.
E eu queria contar para vocês que comigo não é diferente. Nessa época do ano a gente realmente começa a pensar em metas para a nossa própria vida, seja na área espiritual, seja na saúde, quer cuidar um pouquinho melhor do físico, enfim, você sabe que a gente faz isso. E eu queria compartilhar com você rapidinho uma das metas que eu lancei para este ano. No início do ano, ali no primeiro domingo, não lembro que dia que caiu o primeiro domingo desse ano, mas eu estava em férias, então a gente estava em casa, em família, reunidos. Eu estava com pneumonia, então a gente estava em casa, reunidos em família, peguei uma pneumonia no verão, enfim, e nós fizemos um culto em casa. E aí nós ali incentivamos as crianças a cada um tomar uma decisão, o que queria para 2014, o que ia fazer para Jesus em 2014, o que ia fazer, alguma decisão. E cada um tomou uma decisão, cada um disse o que queria, fez alguma coisa. Nós fizemos algo para que aquilo ficasse visível, principalmente para as crianças. A Melissa, enfim, com essa habilidade para fazer isso, fez lá uma espécie de uma nuvem, e cada gotinha de chuva ali eram os nossos desejos para 2014. E o que eu fiz, o meu desejo foi o seguinte: eu falei que esse ano, em 2014, eu queria não reclamar das coisas. E normalmente eu não sou uma pessoa, aqueles que me conhecem mais de perto sabem que eu não sou de reclamar, sabe que eu não sou assim de ficar murmurando. Mas eu percebi naquela avaliação da minha vida, entrando o ano, eu percebi que os últimos 2 anos, 2013 e 2012, eu tinha me tornado um tanto quanto reclamador. Eu reclamava de Deus, e esse foi o meu propósito. Deus, eu não vou reclamar de Ti. Eu não vou reclamar das coisas que não deram certo. Eu não vou reclamar dos planos que eu imaginava para mim e Tu não resolveu dizer um não. Eu não vou reclamar. E uma outra coisa que eu fiz como um propósito também, eu falei o seguinte: eu não vou reclamar de estar cansado. Esse ano eu não vou falar isso. Eu não vou reclamar disso. E o fato é que 2014 para mim foi um ano diferente nesse sentido. Porque lá no início, lá no primeiro domingo desse ano, nós fizemos um culto e tomamos uma decisão. Juntos decidimos algumas coisas e a minha decisão foi essa. E eu falei para mim mesmo isso. Eu olhei para trás e vi que algumas coisas que eu almejava, algumas coisas que eu imaginava que iam acontecer, que iam mudar, não só em mim, mas no ambiente, enfim, não aconteceram, e eu constantemente reclamava para Deus. Vocês lembram ali em 2012, eu compartilhei um pouquinho sobre uma crise que eu tive, existencial, reclamei muito, conversei muito com Deus, briguei muito com Deus, e eu entendi que eu, em alguns momentos, tive uma postura errada, uma postura de reclamação. Bom, então eu esse ano resolvi me acalmar diante de Deus, aguardar as coisas nele e não reclamar. Foi um ano muito mais leve para mim, eu posso dizer isso, muito mais tranquilo nesse sentido. Por quê? Deus realizou todos os meus sonhos? Não é isso. Mas uma decisão que eu tomei mudou a minha postura diante das coisas. Assim também foi na questão de não reclamar de estar cansado. 2012, 2013, muitas vezes eu reclamava de estar cansado. Eu estou cansado, eu quero ir para casa descansar. E chegava tarde em casa e me frustrava porque eu não consegui chegar cedo para dormir mais cedo. E isso gerava frustração mesmo em mim. E eu falei, esse ano eu não vou fazer isso. Então, algumas vezes, eu me vi nesse ano realmente cansado, mas eu me peguei quase reclamando. Disse, não vou reclamar. Eu vou continuar, eu tenho coisas para fazer. Eu vou fazer sem a reclamação. Então, eu entendi que, às vezes, nós podemos tomar decisões e o poder das nossas decisões pode nos ajudar a alterar aquilo que queremos. Mas, às vezes, queridos, existem coisas que não dependem de nós. Existem coisas que nós planejamos e não depende de nós, depende realmente de um agir de Deus, depende de terceiros. Mas, de forma geral, grande parte da responsabilidade está em nós. E você sabe que você também já fez planos para 2014, para 2013, que não foram cumpridos. Talvez você lançou lá a meta de emagrecer em 2014, perder peso. Mas aí chegou em dezembro, agora, novamente em dezembro, você olha, vai na balança e está mais pesado do que estava em janeiro. Ou manteve, eu mantive, eu queria ter perdido mais peso esse ano, mantive. Aliás, eu ganhei e depois perdi de novo. Mas o fato é que a gente lida com isso, você lida com isso. Você diz assim, olha, eu vou dar mais tempo para minha família. Talvez você tenha dito isso no início desse ano, no finalzinho do ano passado, olha, 2014, eu vou dedicar mais tempo para minha família. E quem sabe agora você chega aqui em dezembro e você olha e diz, eu não vou nem conseguir tirar férias.
não vou conseguir parar. Eu conversei com um senhor na semana passada, estava conversando com ele corta meu cabelo, estava conversando com ele e disse assim, eu estou há 26 anos sem tirar férias. Ele estava dizendo que ele estava planejando visitar os filhos que moram na Argentina. Ele disse, eu estou há 26 anos sem tirar férias, e eu só tenho 2 feriados no ano, eu não paro. Mas assim, eu olhei para ele depois daquela afirmação, eu não vi uma pessoa estressada, eu não vi uma pessoa extremamente cansada, eu não vi alguém com a saúde debilitada, não, ele está ali fazendo o seu trabalho, mas ele disse assim, olha, eu não tiro férias. Talvez o seu problema seja esse, você se programou para isso e chega agora e não consegue. Talvez você se programou para melhorar o teu relacionamento familiar, o teu relacionamento com os teus filhos, e agora chegou dezembro e você percebe, puxa vida, eu não fiz o que eu devia ter feito, não consegui conexão com meu filho que eu queria. E às vezes nós chegamos nessa época do ano e ficamos frustrados, porque planos que nós almejamos não foram concluídos. Coisas que nós imaginávamos que iriam acontecer, que nós conseguiríamos fazer, nós percebemos que não deu certo. Só que de novo nós estamos planejando, de novo você está planejando, de novo você está olhando agora para 2015 e dizendo, algumas coisas precisam ser diferentes. Eu preciso conquistar aquilo que eu queria. Talvez seja na tua área profissional, talvez seja nos seus estudos. Você quer se preparar para um concurso, esse ano eu vou realmente me preparar. Você está fazendo planos de novo. Ainda que você esteja lidando com talvez algumas frustrações daquilo que não deu certo, você está tentando buscar vigor, força para poder continuar. Nós como igreja estamos nesse mês, iniciando hoje então, querendo te ajudar a pensar um pouquinho sobre isso e te ajudar, te dar um empurrãozinho a pensar nos planos que você vai fazer ou já fez para o próximo ano. Porque é certo que você tem diversas coisas planejadas e sonhos para alcançar, mas nós entendemos que existe algo que você precisa observar na tua vida junto com esses planos. Você precisa observar alguns relacionamentos. Por isso a gente vai falar sobre isso nesse mês. Nesse mês de dezembro nós vamos falar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre o relacionamento de você com você mesmo. Eu quero falar sobre a tua vida. Como você se relaciona com aquilo que você tem. Como você se relaciona com a tua história, com o teu passado. Como você se relaciona com o futuro que Deus tem preparado para você. Porque se você não pensar em você, se você não trabalhar na sua vida, em algumas coisas importantes para você, talvez os planos que você almeja para o próximo ano, talvez eles até se concretizem. Mas de que forma você vai desfrutar disso se você não tratar de você mesmo? Semana que vem, a ideia é você cuidar dos seus relacionamentos com as pessoas, com os outros. Como o pastor já disse, vamos falar sobre família também e o teu relacionamento com Deus. Então, queridos, eu queria pensar sobre isso hoje. Queria pensar naquilo que você tem para você. Por isso eu intitulei essa mensagem dessa forma. Pode colocar para a gente aí. Olhos no passado, cabeça no futuro e o coração nas mãos de Deus. Talvez você olhe para essa frase e você fique pensando, para aí, por que eu tenho que olhar para o passado? Por que eu tenho que olhar para trás? Não estamos justamente pensando no futuro? É verdade. Só que se você não olhar para o passado e não cuidar de algumas coisas do seu passado, o seu futuro pode ser prejudicado. Porque você sabe que o teu presente já tem sido prejudicado por coisas do passado. Então nós precisamos fazer isso. Eu quero trabalhar um pouquinho com você nessa noite, olhando para o passado. Não viver o passado, mas dar uma olhada para o seu passado. Quero que você tenha a cabeça no futuro, sabendo que Deus tem promessas para você. Que você se apegue a isso, que você olhe para a palavra dele, que você veja que Deus tem um futuro para você, que você pode se planejar para o seu futuro e não perder isso de vista. Porque às vezes nós temos planos e nós desviamos a rota no meio do caminho e não chegamos lá. Mas mais importante que tudo isso, manter o coração nas mãos de Deus. É isso que nós precisamos. Então eu gostaria de falar sobre esse tema. Olhos no passado, a cabeça no futuro e o coração nas mãos de Deus. Para isso eu queria olhar na palavra de Deus e usar o exemplo de um personagem. Alguém que eu acredito que tem tudo a ver com isso que nós estamos pensando. Eu queria falar sobre José. Já já nós vamos no texto, mas eu queria que você pensasse um pouquinho na história desse homem. Né? E como eu disse, nós precisamos olhar para o passado. E existem pessoas que só olham para o passado, só vivem no passado. José, já já nós vamos ver, ele teve uma história, ele teve um passado que poderia prendê-lo, mas ele não ficou preso no seu passado. E muitas vezes você conhece pessoas que não progridem, não vão para frente, nas diversas áreas, seja tanto profissionalmente, como nos relacionamentos, ou no relacionamento com Deus,
porque está preso no seu passado, porque emocionalmente está ligado com o seu passado. Você encontra pessoas que realmente não vão para frente, ou você encontra pessoas que só pensam no futuro, né? É o sonhador. Ele só olha para o futuro, ele só imagina o que vai ser, mas ele não toma atitudes agora, hoje, para realmente chegar lá. É aquela pessoa que sonha com um concurso e ela faz diversos planos para esse futuro, e ela faz planos para o salário que vai ganhar, mas ela nunca para realmente estudar para o concurso. Percebe? Às vezes você tem ao seu redor, ou você mesmo, como aquele sonhador, aquele que só olha para diante, só olha para o futuro e não faz, e não consegue chegar lá. Por quê? Porque não cuida do hoje e também não cuidou do ontem. Está sempre com os olhos lá adiante, com a cabeça lá adiante, e não toma providências para conseguir conquistar aquilo que planejou. E infelizmente temos muitos daqueles que fazem tudo certinho até essa etapa, mas não têm o coração nas mãos de Deus. E aí, talvez pudéssemos usar o texto bíblico que diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta a gente conquistar tantas coisas, fazer tantos planos para 2015 e chegar no final do ano que vem com tudo realizado e o nosso coração não estar nas mãos de Deus e a nossa vida não estar em Deus? Não vai valer de nada. No final das contas, tudo que você conquistar vai ficar aqui, e talvez você também. E aí? Queridos, então a gente precisa pensar sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Você pode abrir agora, lá em Gênesis 37. Nós não vamos ler Gênesis 37, nós vamos ler mais adiante, Gênesis 45, mas eu quero contextualizar você em José. A história desse homem, certo? Se você quiser abrir a sua Bíblia, você vai vendo ali o que eu vou contando aqui. Mas José era um jovem, o início da sua história diz que ele tinha 17 anos, filho de um pai que tinha muitos outros filhos, vivia numa família grande, certo? E José, diz a palavra de Deus, que ele era o preferido do pai. O seu pai o amava, diz a Bíblia, mais do que amava os seus irmãos. E isso despertava a inveja dos seus irmãos. A palavra de Deus chega a dizer que isso despertava o ódio dos seus irmãos. Diz a palavra de Deus que o seu pai o presenteava e presenteou ele com uma túnica, uma roupa especial, que não deu aos outros filhos, mas José tinha. Então os irmãos de José tinham ódio dele, tinham raiva dele. E mais do que isso, o ódio que eles tinham, a ira que eles tinham com José, aumentava, porque José era aquele filho, além de ser o queridinho do papai, era aquele que contava ao pai os erros dos irmãos. Era aquele que delatava, era o dedo duro, era aquele que ia contar o que os irmãos estavam fazendo de errado. E isso irritava mais ainda os irmãos. E como se não fosse suficiente, Deus deu um sonho para ele. Deus fez a cabeça dele para o futuro. Diz a palavra de Deus que ele teve um sonho, e nesse primeiro sonho ele e os irmãos estavam trabalhando, trabalhando nas colheitas, e o sonho que ele teve é que o feixe de trigo que ele havia colhido ficou em pé. O feixe de trigo que ele havia colhido ficou em pé, e o dos seus irmãos se curvou diante do feixe dele. Cada um dos seus irmãos se curvava diante dele. Esse era o sonho. E aí tem um detalhezinho na palavra que diz que ele contou esse sonho aos irmãos, e isso aumentou a ira deles, aumentou a raiva. E diz que eles ficaram com mais raiva por causa da forma com que ele contava esse sonho. Então era mais ou menos como ele dizendo assim, já se gabando, dizendo: olha gente, o negócio é o seguinte, eu tive um sonho, e foi Deus que me deu esse sonho, e o negócio é o seguinte, eu vou governar sobre vocês. Nesse sonho, o meu feixe ficava em pé e vocês se curvavam, o feixe de vocês se curvava diante do meu. E eles ficaram com raiva disso. O tempo passa e ele tem um outro sonho, Deus dá um outro sonho para ele. Dessa vez o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. E aí os irmãos ficam com mais raiva, e ele conta isso para o pai também. O pai diz: mas que história é essa? Quer dizer que eu, a sua mãe, os seus irmãos vamos se curvar diante de ti? E aí diz a palavra de Deus que a ira deles aumentava, mas o pai guardava isso no coração. O pai guardava essa história no coração. E com tamanha raiva, tamanha ira, imagina um relacionamento dentro de casa. Ao ponto de que chega um momento que o pai manda os outros filhos trabalharem, mas José fica em casa. José não vai. José fica. Ele manda os irmãos apacentarem os rebanhos, e eles vão a uma distância de mais ou menos 80 quilômetros da onde estavam. Deveriam ir lá cuidar dos rebanhos. E aí, em determinado tempo,
Jacó manda que José vá lá trazer notícia dos irmãos. E ele vai nessa viagem. Ele vai, faz essa viagem, chega ao local, eles não estão mais ali, estão mais ou menos 20 quilômetros adiante, então ele vai 100 quilômetros nessa viagem atrás dos irmãos. No meio do caminho, ali próximo já, os irmãos, ele está no campo procurando, um homem passa por ele e diz: o que você está procurando? Procuro os meus irmãos, estão apacentando as ovelhas, enfim, os rebanhos. Olha, eu fiquei sabendo que eles foram para tal lugar, ele vai até lá e chegando nesse lugar, no campo, os irmãos o veem de longe. E aí qual é a reação dos irmãos? Lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador, lá vem o fofoqueiro, lá vem aquele que nos prejudica. Tamanha era a raiva deles, eles fazem um plano. O que nós vamos fazer com ele? Vamos fazer o seguinte, vamos matar ele. A gente está aqui distante de casa, ninguém está vendo. Vamos acabar com a vida dele, nosso problema vai se terminar. E aí um dos irmãos, o mais velho ali, vai pondera e diz: não vamos fazer isso. A gente tem aqui um poço seco, vamos jogar ele lá. E não adianta a gente matá-lo, porque o sangue dele vai ser requerido das nossas mãos. Mas o plano dele era o seguinte, era deixar o irmão naquele poço seco, e depois que os outros irmãos se distraíssem, saíssem, ele resgatar o irmão. Mas enquanto ele está naquele poço, eles veem uma caravana de mercadores de escravo, inclusive. E aí um deles tem a brilhante ideia: olha, se a gente matar ele, nós não vamos ganhar nada com isso. O que nós vamos ganhar matando o nosso irmão? Vamos vender ele, pelo menos a gente ganha alguma coisa. E aí vendem ele como escravo. Quando esse irmão mais velho chega, não encontra lá, e agora o que a gente faz? Ele volta e diz: gente, o menino não está mais no poço. O que nós vamos fazer? Aí eles têm a ideia: vamos matar um animal, a gente pega a roupa dele, suja de sangue, rasga, e diz para o nosso pai que a gente encontrou isso. E assim fazem. Quando voltam para casa, mostram a túnica que o pai tinha dado, diz: olha, isso aqui não é do teu filho? Isso é verdade. Nós encontramos isso assim. E a conclusão lógica do pai é: algum animal no campo o matou. E acontece então que ele vai como escravo, e ele vai parar no Egito, na casa de um homem oficial no Egito. Ele para como escravo lá, e aí as coisas começam a mudar. Porque esse homem, Potifar, que era o dono dele, o proprietário dele, começa a ver que ele tinha habilidades de administrar a casa, habilidades de cuidar bem das coisas. Ele começa a dar responsabilidades para José. Mas perceba que o sonho ainda não se concretizou. Perceba que aquele futuro, onde ele estava com a cabeça, onde Deus deu o sonho para ele, ainda não se concretizou. Mas ele então vai fazendo as coisas com o coração nas mãos de Deus. Diz a palavra de Deus que tudo que José colocava as mãos prosperava, ao ponto de Potifar, o seu proprietário, não cuidar de mais nada, deixar tudo nas mãos dele, e ele administra tudo. Então ele começa a prosperar, começa a ganhar confiança, e se torna o alto funcionário daquele homem. Mas a esposa desse Potifar coloca os olhos nele. Para quem já conhece a história, vamos encurtar aqui. Ela tenta transar com ele e ele foge. Diz que ela segura a roupa dele na mão e depois apresenta para o marido: olha, esse teu escravo aí tentou me estuprar. É essa a história que ele conta. Onde é que ele vai parar? Na cadeia. Então, quando as coisas pareciam que estavam melhorando, vai para a cadeia. Na cadeia ele fica esquecido, até que o padeiro do rei e o copeiro do rei também vão presos. E lá na cadeia eles têm um sonho. Cada um teve um sonho e ele dá a interpretação dos seus sonhos. Para o padeiro ele diz: olha, para você, a interpretação do teu sonho é que daqui 3 dias o faraó vai matar você. E para você, que é o copeiro, daqui 3 dias você vai voltar a servir o rei. E assim acontece. Interessante que ele olha para o copeiro do rei e diz: olha, quando você voltar, lembra de mim. Lembra da injustiça que eu estou sofrendo. Possivelmente ele contou toda a história, diz: olha, lembra de mim. Mas a Bíblia diz que aquele homem volta a servir Faraó e se esquece dele. E o tempo passa, até que Faraó também tem um sonho. E aí, Faraó pede para que os seus entendidos revelem o sonho e nada. Até que então o copeiro se lembra e diz: olha, lá na cadeia, quando você me colocou na cadeia, tinha um homem chamado José, que na cadeia também prosperou, cuidava de tudo na cadeia, e ele interpretou os nossos sonhos, e a interpretação que ele deu aconteceu. Vamos chamá-lo. Então, ele se apresenta a Faraó e dá a interpretação, né? Você que lembra a história, 7 anos de muita fartura, depois 7 anos de escassez, e ele, além de interpretar o sonho, dá a orientação. Sabia administrar, Deus estava abençoando ele, e ele diz: olha, vamos fazer o seguinte, vamos guardar a 5ª parte nesses anos de fartura, para que não nos falte depois. E quando vem os anos de seca, os anos em que as terras não dão sua produção, só o Egito tem comida.
Então os outros povos vão então pegar, comprar comida com os egípcios. Quem vai lá? A sua família, os seus irmãos. E aí a história vai se passando, ele faz um plano, enfim, mas no final das contas ele se revela aos seus irmãos. Ele se revela e diz: olha, sou eu, sou José. Não fiquem com medo de mim. Ele está agora, por causa de Faraó, por causa do sonho interpretado, ele é, depois de Faraó, a pessoa mais importante do Egito. Está administrando tudo. E eles vão até lá para comprar comida, não o reconhecem, mas no final das contas ele se revela para eles. E eu quero ler esse texto nesse momento com vocês. Eu quero ver a postura dele diante de tudo o que aconteceu com ele. Eu quero que você leia comigo esse texto. Gênesis 45, versículos de 1 a 5, o texto vai ser projetado aí. Gênesis 45, versículos 1 até o 5. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. Né? Por um tempo ele não se revelou aos irmãos, mas chega um momento que ele não se aguenta mais. E ele gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai está vivo? Mas seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Eu quero olhar para essa postura dele diante de tudo isso. Eu quero olhar para José nesse momento, exatamente nessa circunstância. O momento que ele teve toda a oportunidade de se vingar. O momento que ele teve toda a oportunidade de dizer: viram o que vocês fizeram comigo? Eu estive preso. Injustamente eu fui preso. Vocês me venderam como escravo. Ele tinha tudo para olhar para o seu passado e recriminar os irmãos. Ele tinha tudo para olhar para o passado e dizer: vocês não sabem o que eu sofri. Mas quando ele olha para o seu passado, ele consegue ver Deus. E para mim, queridos, é difícil entender isso. Porque no meu conceito, não foi Deus quem planejou que os irmãos odiassem José. Eu não consigo ver Deus colocando ódio no coração dos irmãos por um outro filho, por um irmão. Mas o fato é que as coisas aconteceram assim. Mas mesmo assim ele consegue ver Deus nisso. Ele diz: olha, foi para salvar vidas que eu vim para cá. Deus me enviou para cá. Meu Deus do céu, ele foi vendido como escravo. Eu tento imaginar o que ele sofreu nesse período. Ele vai parar na casa de Potifar. Injustamente vai para a cadeia. Passa esquecido na cadeia. Até que então o sonho começa a se concretizar. Ele se torna grande no Egito e os irmãos realmente se curvam diante dele. Mas ele olha para o seu passado. E ele consegue resolver o seu passado. José tinha a cabeça no futuro. Ele sabia a promessa que Deus tinha para ele. Mas quando ele olha para o passado, ele não fica preso lá. Por isso eu queria que você observasse hoje a tua história de vida. Talvez não a tua história propriamente mais distante, mas talvez a tua história mais recente. Quais são as marcas que você tem da tua história recente que tem prendido você? Coisas que talvez você não quis perdoar. E José teve a oportunidade de não perdoar. Mas durante toda a história você vê que José está com o coração nas mãos de Deus. Por isso, querido, eu queria te convidar a olhar para o seu passado, olhar para as marcas que você tem, porque o passado tem o poder de fazer duas coisas com você. Ou o passado te prende ou o passado te liberta, depende da tua decisão. Depende da tua postura diante do teu passado. Porque todos nós temos marcas difíceis do passado. Todos nós temos dores do passado. Mas é como você lida com essas dores que define quem você é hoje e o que você vai ser amanhã. Como você lida com isso é que vai definir o teu futuro. Então o passado pode te prender se assim você permitir. Quando você não quer perdoar, quando você guarda as mágoas no coração, quando você ainda se sente preso àquilo, quando você olha para trás e aquelas situações do passado ainda te ofendem, ainda te causam rancor, mágoa. Mas o passado também pode te libertar e para isso, depende de você, como eu disse. Você pode olhar para o passado e assim como José, ver Deus. Talvez você pode olhar para o seu passado e ver, olha, ainda assim Deus esteve comigo. Ou você pode olhar para o seu passado e se lembrar das vezes em que Deus realmente te abençoou, em que Deus esteve presente, em que Deus fez maravilhas por você. E como diz o profeta, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, queridos,
Como é que você olha para o seu passado? Porque talvez existam coisas em você hoje que você não resolveu do seu passado, talvez mais recente, talvez mais distante, que você precisa olhar para trás e dizer assim: eu não preciso viver preso nisso. Eu não preciso me vingar do meu passado. Eu não preciso guardar esse rancor. Eu posso ver Deus, mesmo assim, mesmo lá no meu passado eu posso ver Deus. Por isso que a minha ideia para você é que você olhe para o seu passado, mas não viva lá. Olha para o seu passado, olha para as coisas que você viveu, traga ao seu coração coisas que podem te dar esperança, para que você entre em 2015 com o coração cheio de esperança. Trata da sua vida, trata do seu coração. Agora, não se esqueça de manter a sua cabeça no futuro, de olhar para frente. José sabia a promessa que Deus tinha para ele. Em algum momento ia se cumprir. Nos faltam detalhes, né, da história de José ainda a respeito disso. Nos faltam detalhes, falas dele a respeito do sonho que ele teve ainda muito jovem, ainda muito cedo. Não dá para nós precisarmos aqui exatamente o tempo, mas aproximadamente 20 anos se passam até que se cumpra o sonho. Então nos falta recursos para saber como ele compartilhava isso, se é que ele compartilhou, mas me dá a entender que ele tinha a cabeça no futuro. Ele sabia que os sonhos de Deus iam se realizar. Ele sabia que aquela promessa de Deus para ele lá no passado iria acontecer. Tanto que ele olha para o passado e diz: foi Deus que me enviou primeiro, Deus me enviou adiante de vocês. Ele sabia o que ia acontecer. E você? Você tem planos para o futuro? Esses planos estão pautados na palavra de Deus? Estão pautados no relacionamento com Deus ou em promessas de Deus para você? Isso está firme no seu coração? Você vai viver 2015 de que forma? Não sei quem lembra, mas no dia 31 de dezembro de 2013, a minha mensagem lá no ABG, na virada ali, foi que 2014 seria para você aquilo que você fizesse de 2014. Por isso que eu tomei aquela decisão de não reclamar de estar cansado, de não reclamar de Deus. Por isso eu não me senti tão cansado quanto nos últimos 2 anos. Então, querido, o que vai ser 2015 para você? Aonde você vai colocar a sua cabeça? Aonde você vai colocar as suas metas? Vai colocar em Deus? Vai colocar nas coisas de Deus para você? Ou você ainda vai continuar preso às situações do passado que precisam ser resolvidas? E mais do que isso, como você vai viver, passar, como você vai estar no gerúndio, né, caminhando em 2015? Vai ser pelas suas próprias forças ou com o coração nas mãos de Deus? Coração nas mãos de Deus significa que você está disposto a passar por qualquer situação, mesmo que sejam situações difíceis. Coração nas mãos de Deus significa que você não vai murmurar e não vai reclamar quando aqueles sonhos e planos que você fez não derem certo. Você vai dizer: tá bom, Deus, eu vou continuar aguardando em Ti. Porque foi assim que José fez. Você não vê José, se nos faltam detalhes que eu falei antes, também você não vê José, por outro lado, reclamando, dizendo: Deus, por que Tu me trouxe para a prisão? Deus, por que aquele sonho não aconteceu? Ele tinha o coração nas mãos de Deus. Ele se manteve fiel em todo o seu procedimento. Ele poderia ter caído com a mulher de Potifar, poderia ter cedido. Diz a palavra de Deus que Potifar não se preocupava com nada, deixava ele sozinho em casa, ele administrava tudo. Ele teve as oportunidades para rejeitar Deus. Deus, afinal de contas, eu sou escravo por culpa tua. Mas ele tinha o coração nas mãos de Deus, a vida nas mãos de Deus. Querido, eu queria que você vivesse 2015 dessa forma, resolvendo as situações do passado e trazendo do passado experiências, memórias para te trazer esperança. Vivesse 2015 com a cabeça no futuro, sabendo que Deus tem planos e propósitos, Deus vai cuidar de você, mas diariamente com o coração nas mãos dEle. Porque quando nós estamos com o coração nas mãos de Deus, nós aprendemos a viver o nosso momento. Ainda que esse momento seja difícil, nós não murmuramos, nós não reclamamos, e nós curtimos as coisas boas que acontecem no nosso momento. Você já percebeu que hoje as pessoas aproveitam pouco o seu momento, o seu hoje? As pessoas vivem os seus dias preocupadas com o futuro ou presas ao passado e não aproveitam o agora. Sempre ligadas na nova novidade que vai chegar, nas informações novas, nas novas notícias, o tempo todo com o celular na mão. Não aproveitam uma conversa, um diálogo uns com os outros. Um dia a gente estava aqui na igreja num sábado à noite e nós tínhamos uma reunião ali no templo, um pouquinho antes da reunião dos jovens. E nós saímos da reunião, 2 pessoas ficaram lá. Quando eu voltei, as 2 pessoas estavam em pé, uma de cada lado da mesa e cada uma com o seu celular. Aí eu entrei, olhei, observei por um tempo, elas não levantaram o rosto para olhar uma para a outra. Aí eu brinquei: vocês estão conversando uma com a outra aí? Né? Não era. Mas estavam juntas e não estavam desfrutando de uma conversa.
Nós às vezes não aproveitamos as oportunidades simples que nos são dadas. Eu quero ilustrar isso eu acho que a criança é a melhor forma para a gente aprender a viver o momento. Há alguns meses, o Arthur, ele faz futsal, né? A gente colocou ele na escolinha, e aí ele participou de um campeonato. Mas como ele é muito pequeno, ele não é da categoria que está jogando, ele quase não entra nos jogos. Só quando o jogo já está ganho, né? Quando já ganhou o jogo, nos minutos finais o professor bota ele e mais 2 que são pequenininhos para fazer parte. E aí teve um campeonato que era a final do campeonato, né? Eles estavam com o jogo ganho, aí o professor chamou o Arthur, os outros pequenos já tinham entrado, faltava só o Arthur. O professor chamou ele, e eu acho que foi uma falta na área, alguma coisa assim, próxima área. E eles não pararam o cronômetro, naquele momento que a bola ficou parada. E o tempo foi passando, e eu olhando para o tempo, olhando para o Arthur, não entrava nunca. O Arthur entrou, faltando exatos 4 segundos para terminar o jogo. E aí, a reação do pai, a reação de qualquer um adulto, é isso que alguém aqui fez. Alguém fez isso aí, eu ouvi. Né? 4 segundos só. Mas aí o Arthur entrou, correu até a área, quando ele chegou na área, o juiz apitou. Sabe o que ele fez? Ele saiu assim, ó. Eu vou fazer para você. Ele saiu fazendo aviãozinho. 4 segundos. Aí chegou para a torcida e fez assim, yes! 4 segundos. Ele aproveitou aquele momento. Sabe, gente, às vezes nós passamos um ano inteiro e não aproveitamos o ano que vivemos. Talvez você tenha passado o teu 2014 inteiro, está quase terminando, e você não aproveitou, ou porque estava preso no passado, ou porque só sonhou com o futuro. Queridos, José, ele foi um homem íntegro, ele manteve o coração nas mãos de Deus, ainda que tenha passado por tudo isso. Qual vai ser a tua decisão diante disso? Como é que você vai lidar com o seu passado? Qual vai ser a tua decisão com as coisas que deram errado em 2015? Como é que você vai reagir a isso? Qual vai ser a tua decisão hoje com as coisas que ainda te prendem do passado? Será que você vai olhar para o seu passado e trazer só coisas que podem te dar esperança para você entrar em 2015 melhor? Cheio de vigor, cheio de vida, sonhando com o futuro, tendo certeza que o futuro está nas mãos de Deus? Como é que você vai lidar diariamente com o próximo ano? E volto a dizer, 2015 vai ser aquilo que você fizer de 2015. Porque depende, muitas coisas dependem de você, depende da sua postura. Agora imagina o resultado disso. Imagina o resultado na tua vida, você como indivíduo primeiramente, de você se resolver com o seu passado, de você não ficar mais preso naquelas brigas que você teve com a sua esposa, com seus filhos, ou com a sua sogra, ou com quem quer que seja. Eu ouvi a história uma vez de um homem que se vingou da sua sogra 20 anos depois. Ele ficou 20 anos remoendo uma história, e aí ele colocou lá uma espécie de uma bombinha no cigarro dela, 20 anos depois, para dar um susto nela. Não estou dando ideia para ninguém, tá? Mas queridos, será que você vai viver assim? Imagina como vai ser a sua vida se você deixar o passado para trás, resolver, perdoar quem tem que ser perdoado. Será que você vai viver mais leve? Eu tenho certeza que sim. Porque quando nós ficamos presos ao passado, presos a essas coisas que nos causam dor, coisas que às vezes nós precisamos resolver e perdoar. O problema está em nós. Liberar o perdão. Como você vai viver? Qual vai ser o resultado de você deixar isso tudo para trás? Qual vai ser o resultado de você crer nas promessas de Deus, nos planos de Deus para você, e você se dedicar mais a Deus? Você vai ter mais fé, você vai ter mais esperança, você vai ter mais tranquilidade. Diante das situações difíceis, você não vai se abalar. Qual vai ser o resultado de você manter o seu coração nas mãos de Deus? Você vai enfrentar as tentações com muito mais tranquilidade, com muito mais certeza. Nós temos que manter o coração nas mãos de Deus e não negociar os nossos valores. Esse ano eu tive uma situação que foi muito clara para mim, em que eu deveria me manter firme diante dos meus princípios e valores feitos na palavra de Deus. Eu não sei se eu contei aqui, mas eu levei 2 multas no mesmo dia. Eu atravessei um sinal vermelho, o policial me parou e viu que os pneus estavam carecas. Eu tomei as 2 multas por causa disso. E aí, quando eu fui verificar as minhas multas, se entrarem todas no sistema, eu vou perder minha carteira, vai fechar os 20 pontos. Eu lembro que eu estava no carro conversando com a Melissa, dando essa informação para ela, né? Olha, se entrar tudo, eu perco a carteira. Tu vai ter que ser minha motorista. E nós estávamos conversando ali, e aí ela me perguntou alguma coisa,
a respeito de você passar os pontos para a carteira de outra pessoa, né? Eu acho que ela, inclusive, ela não perguntou. Ela disse, na minha carteira eu não quero ponto nenhum. Acho que foi isso que ela falou. Né? E eu lembro que o Mateus e o Arthur estavam atrás. E aí eu falei para ela, realmente não dá para fazer isso. Porque, na verdade, quem tomou a multa fui eu. Todas essas multas fui eu que tomei. Eu não posso passar meus pontos para ninguém. Porque, na verdade, quando você faz isso, em última instância, o que é isso? É uma mentira. Você está mentindo para o governo, para o Detran, que quem tomou a multa foi outra pessoa. E eu não quis, e aí eu aproveitei que o Mateus estava ligado na conversa, né? Criança às vezes está ali, a gente acha que não está prestando atenção, ele estava de orelha em pé. E aí eu aproveitei para falar mais alto ainda. Eu não posso fazer isso porque isso é mentira. A palavra de Deus diz que eu não devo mentir. Então eu aproveitei também para mostrar um valor para as crianças. Mas, gente, a gente precisa viver a nossa vida com o coração nas mãos de Deus, com os valores firmes, para não se abalar com as situações. Se eu tiver que perder a carteira, eu perdi, a culpa foi minha. Não vou botar a culpa em ninguém. Eu fui culpado. E vamos embora. Continuamos a vida. 2015 vai ser aquilo que você fizer dele. Depende de você. Querido, eu queria orar contigo. Queria que você pensasse sobre isso. Queria que você olhasse e estudasse mais a história de José. Tem muitos detalhes que eu não falei, até porque isso ia consumir o nosso tempo. Mas, querido, viva com os olhos no passado para que o passado te traga esperança e para que você resolva o seu passado. Viva com a cabeça no futuro, mas com o coração nas mãos de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar contigo. Senhor Deus, não dá para imaginar como está o coração de cada uma dessas pessoas que está aqui. Talvez alguns realmente estejam presos ainda em situações do passado, com mágoas, com dores, com rancores, e precisam resolver isso para poder continuar. E a minha oração por esses, Pai, é que nessa noite eles tomem uma decisão diante de Ti. Eu sei que a Tua palavra é clara e eles entenderam a Tua palavra. E é a Tua palavra que fala. Então, Deus, eu queria te pedir que cada um tenha coragem para tomar a decisão de deixar o passado para trás mesmo. Resolver aquilo que precisa ser resolvido, perdoar, esquecer situações que estão lá para magoar simplesmente. Olhar para o passado e ver Deus nas diversas situações, até nas difíceis, e trazer do passado esperança para o futuro. Talvez existam pessoas, Deus, que têm o seu passado resolvido, mas têm dificuldade de manter a cabeça nas promessas de Deus, naquilo que vai se cumprir, nas promessas da palavra, tem dificuldade de crer nisso. Então, Pai, eu também queria te pedir que Tu abençoe essas pessoas, para que a decisão deles seja confiar em Ti e entregar a vida nas Tuas mãos, porque às vezes, Pai, quando temos a cabeça no futuro, a nossa tendência é agir com a nossa própria força. Então, às vezes, o problema é esse. Pensamos no futuro, mas tomamos as próprias decisões. Pai, ajuda cada um aqui que tem sonhado com o seu futuro, tem pensado com as coisas que virão em 2015, 2016 e por diante, para que possam descansar em Ti e deixar que Tu resolva. E que todos, Pai, todos aqui possam viver com o coração nas Tuas mãos, não negociando valores e princípios da palavra, não negociando o relacionamento contigo, podendo realmente aceitar de Ti o que está vivendo e acontecendo em cada momento, sem raiva, sem ira, sem tristeza contigo ou com a vida pelas coisas que acontecem, e aproveitando cada um dos bons momentos que acontecerão em 2015, porque serão muitos, Deus, tenho certeza. Pai, nos ensina a viver com o coração nas Tuas mãos. Esta é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te convidar a ficar em pé, eu quero que a gente termine esse culto cantando, louvando a Deus, e você saia daqui na certeza de deixar a tua vida nas mãos de Deus. Eu Confio em Ti, eu descanso em Ti, Suas promessas se cumprirão.
ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Suas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel, fiel. Você pode sentar, querido. Eu queria chamar o Sérgio e a Rosiane aqui, né? Nós queremos orar com eles. Já foi dito antes, Sérgio foi transferido, é militar, da aeronáutica, está indo para o Rio de Janeiro, né, Sérgio? Isso. Vamos orar com eles, né? O Sérgio e a Rosiane foram bênção aqui conosco, né? Cuidando da escola bíblica ali numa das classes, com a melhor idade, né? O GP na casa deles também. Quem que está aqui que é ou da classe ou do GP do Sérgio? Levanta a mão. Venham junto aqui, por favor. Eu quero que vocês venham também aqui. Quem é da classe, quem é do GP, vem aqui. Né? São muitos outros, mas alguns não estão aí. Só para dar um abraço nele, ficar representando o abraço da igreja, representando, né, o carinho, né? Para que a gente possa orar com eles e ter a certeza de que eles saiam daqui na bênção de Deus, na bênção da igreja, né? A igreja que os amou tanto e foi amada por eles, e que eles possam lá também, Sérgio, Rosiane, encontrar uma igreja especial para vocês, uma família lá, né, para vocês, para as meninas estão viajando, né? Então, que eles lá possam encontrar um lugar, um ambiente de família mesmo, para que vocês sejam atendidos, para que as meninas sejam atendidas. E a gente pode chegar mais para cá, vem para o outro lado, quem sabe aqui, para que vocês tenham a bênção de Deus onde vocês estiverem. Amados, boa noite. Eu prometo que eu não vou me alongar, que o culto foi maravilhoso a Deus, mas eu não poderia deixar de expressar algumas palavras em gratidão ao Senhor Jesus Cristo e a essa amada igreja. Jesus, quando me tocou lá no Rio de Janeiro, antes de vir para cá, Ele me deu uma palavra. Ele disse que, assim como Ele fez com os discípulos dele, disse que não ia tratar mais como servo, mas como os amigos. Ele disse que aqui eu ia encontrar amigos. E realmente a minha gratidão é profunda, porque realmente aconteceu isso. E eu tive muitos amigos, eu tenho muitos amigos aqui, não só aqui na igreja, mas fora da igreja, que o verdadeiro amigo dá a vida para os outros, né? Foi assim que Jesus disse, eu percebi isso. Então nós vivemos, nossa família, vivemos com essa família de Deus, aqui quando eu entrei a primeira vez e li ali, esta é uma igreja feliz. E Deus me deu essa alegria. E eu não tenho palavras para expressar. Eu já chorei muito e graças a Deus pedi a Deus hoje à tarde para não chorar. Então, uns 2 minutinhos da atenção de vocês. Aqui, neste lugar, tive entendimento da graça do Senhor. Eu não tinha esse entendimento, nós não tínhamos esse entendimento. Graças a Deus, Ele nos mostrou a graça através do amor dos irmãos, né, da liderança da igreja.
a igreja de Santa Maria deixou marcas profundas, verdadeiras, através de relacionamentos que nós tivemos, não é? Através deste amor mútuo. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Roosevelt, porque sempre nos trouxe paz, nos trouxe uma palavra de sabedoria para a nossa família, né? E em todos os cultos que a gente teve aqui na pregação dele, eu quero agradecer o pastor Roosevelt, a irmã Gilca, pelo carinho que teve conosco, com a nossa família, com nossas crianças, logo pegando nossas crianças e interagindo com as outras. Quero agradecer o pastor Léo e a Melissa, falei hoje de manhã, né? Foi as primeiras pessoas que a gente encontrou aqui. E logo o pastor Léo me levou lá embaixo, levou nossa família lá embaixo, mostrar as dependências da igreja, nunca mais esqueci. E a Melissa, né? Pegou nossas filhas logo no início também e levou para os encontros, né? Para as noites do pijama. Então não dá para esquecer esse amor, esse carinho que nós tivemos. E agradecer o pastor João Marcos e a Valéria também, que cuidaram depois de nossas filhas crescendo, né? No ABG, etc. Obrigados, né? Por todos que conviveram conosco no GP, essa família maravilhosa que Deus nos deu, grupo pequeno, né? Na IBD também. E no ABG, né? Lá no pastor Júlio, e a congregação do pastor Júlio aqui também, do irmão Júlio, pastor também, que eu considero, abençoou muito nossa vida. Estamos partindo por um pouco de tempo, né? Deixamos amigos, amizades, mas eu li uma frase, uma dedicatória que nossas filhas fizeram para as amigas dela, e eu achei interessante, que eu vou ler para vocês aqui. O verdadeiro amigo, na verdade, as verdadeiras amizades, elas devem ser separadas por vírgula e não por um ponto final. Então nós estamos partindo não como um ponto final, mas como uma vírgula, tá? Para cada um de vocês. E eu tenho me esforçado, nós estamos tendo nos esforçado como discípulos de Cristo. E eu peço que você também se esforce como discípulo de Cristo, com todas as nossas falhas, todos os nossos erros. Então eu quero te pedir perdão aqui, você que eu não consegui atingir talvez o objetivo da sua vida, o relacionamento que você talvez não teve conosco, mas aqueles que eu tive, que nós tivemos como família, eu quero agradecer a Deus. Amém? Então nós estamos indo, não um adeus, mas um até logo. Que Deus abençoe essa igreja, e onde nós estivermos, a gente vai estar juntos com vocês, agradecendo a Deus pela essa família que nós recebemos aqui. Amém? Amém. Queridos, vamos orar? Fique em pé, mais uma vez, né? E pede uma bênção especial. Você aí que já fez mudanças também de cidade, sabe o que é isso? Sabe essa experiência que você já teve com relação a isso? Aquilo que você lembrar que foi importante para você numa mudança de cidade, pede para Deus abençoá-los nisso. Eu vou orar aqui e você ora aí também. Paizinho, muito obrigado pela vida do Sérgio, da Rosiane, das meninas. Muito obrigado, Deus, pelo tempo que conviveram conosco. Obrigado, Jesus, por poder ver o Teu Espírito na vida deles. Muito obrigado por sermos irmãos, Pai. Obrigado porque tivemos essa amizade mesmo, como o Sérgio disse aqui, porque em nós habita o mesmo Espírito. Obrigado, Deus, pela caminhada que tivemos juntos aqui, pudemos ver o crescimento, a maturidade espiritual ser expressa na vida deles. E Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora clamar a Ti por essa nova etapa na vida deles. Tanto as questões da mudança, questões de casa nova, de coisas que precisam ser resolvidas, mas principalmente, Deus, por aquelas coisas maiores, mais importantes, como a adaptação num lugar novo, num trabalho novo, na escola nova para as meninas, nos relacionamentos novos, Pai. Deus, que Tu providencie realmente pessoas amigas para abraçá-los, para cuidar deles, para protegê-los, Pai, nos momentos de dificuldade. Que o ambiente de trabalho seja um ambiente de trabalho, Senhor Deus, muito bom. Que lá o Sérgio possa crescer profissionalmente também e ali brilhar a Tua luz, Deus. E em nome de Jesus, Pai, nós clamamos para que eles encontrem a igreja que Tu tens preparado para eles. Um lugar onde eles vão se sentir em família, onde eles vão Te servir, ó Deus, onde eles serão bênção, onde vão contribuir com os seus talentos, com os seus dons, e também vão receber dessa igreja. Pai, leva eles em paz e na certeza que Tua graça os acompanha, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Queridos, Deus abençoe. Vai na paz de Deus, que você tenha uma ótima semana com a vida e o coração nas mãos de Deus.